Olá, sedentos e sedentas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Kailin Lizardi. Sou apenas mais uma mulher cristã, mãe, esposa, sedenta por mais de Deus e que busca outros e outras a compartilharem dessa sede, a remarem junto nesse barco. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Crescer dói. É bem verdade que crescer é extremamente desconfortável. Porque o crescimento requer que nós saiamos da nossa zona de conforto. E a verdade é que nós amamos estar nela. Entretanto, nós precisamos entender que o crescimento, ele é extremamente necessário. E não há para onde correr. Ele é inevitável. Alguns médicos falam acerca da dor do crescimento. Alguns desconfortos, como dores nas pernas, por exemplo, em crianças, principalmente à noite, que muitas vezes chegam até a atrapalhar o sono. Desconfortos que crianças passam, em diversos momentos da sua fase de crescimento. Desde o momento em que saem do forninho, desde o momento que saem do útero, onde passam a conhecer o mundo, uma realidade, um ambiente completamente diferente daquilo que aqueles bebezinhos, aquele nenenzinho estava acostumado a ter. Então, de repente, ele sai daquele lugar onde ele estava completamente confortável e ele tem agora que se adaptar a um novo mundo, a uma nova realidade. Realidade essa inevitável, pois quando chega o momento do nascimento, não tem para onde correr. Em determinado momento, aquele bebezinho ele precisa nascer e precisa começar a dar continuidade ao seu crescimento. Só que agora em um novo mundo, em uma nova realidade. E agora esse bebezinho ele vai ter que aprender a lidar com todos os desconfortos que essa mudança traz. E aquela fase temida pelos pais, que são aquelas noites de sono que passam a fazer parte de um passado cada vez mais distante. Porque essa fase de adaptação do bebê, os primeiros meses, o primeiro ano, os primeiros anos são bem difíceis para o bebê principalmente, mas também para os pais que têm que aprender a lidar com todos esses desconfortos, todas essas questões que envolvem o crescimento de um bebê, de uma criança. E dentre outras fases difíceis também, como por exemplo o nascimento dos dentinhos, o desmame, a fase de ter que habituar aquela criança agora a dormir na sua caminha, a fase de arrancar esses dentinhos que nasceram, e dentre tantas outras fases que o crescimento de uma criança envolve. E eu comparo isso ao nosso crescimento espiritual. Porque assim como um bebezinho que é gerado no útero e de repente tem que sair e se adaptar a uma nova realidade e passa a crescer mais e mais dia após dia, a amadurecer, o seu sistema imunológico, o seu corpinho passa por transformações, a sua mente é amadurecida, passa a aprender coisas novas, Assim também funciona conosco, em se tratando da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento para com Deus. Porque é isso que o Evangelho significa: transformação para a vida daquele que crê. E transformação diz respeito também a crescimento. Porque quanto mais você é transformada pelo Evangelho de Cristo, mais você cresce, mais você evolui e mais você
amadurece. E é impossível conhecer o Evangelho e não mudar. É impossível conhecer o Evangelho e não ser transformado. E quando muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão na igreja, pessoas que falam de Deus o tempo todo, e quando nós nos deparamos com pessoas assim e olhamos para a vida dela e não vemos transformação, não vemos renovação de vida, não vemos mudança de caráter, não vemos nada que nos arremeta ao poder que há no Evangelho de Cristo, ao poder que há na Palavra de Deus, então logo é possível chegar à conclusão de que há muita religiosidade, há muita liturgia, há muita letra e pouco espírito. Há muita palavra e pouca vida. Isso porque é impossível conhecê-lo e não ser transformado. É impossível. O Evangelho é vida. E quanto mais nós nos aproximamos dele, mais vida é gerada dentro de nós. E durante esse processo de crescimento, muitas vezes nós passamos por períodos em que tudo fica confuso, né? Tudo fica turvo, parece que a visão está embaçada, a sensação é que você está no meio de uma tempestade de areia, ali no meio do deserto, e você não consegue enxergar nada. E muitas vezes não compreendemos o porquê de algumas situações que nós vivenciamos na nossa vida. Mas depois que nós conseguimos atravessar essas situações que naquele momento nós não conseguimos entender, depois que nós superamos essas situações, o Senhor nos faz compreender o porquê que Ele permitiu tal situação. Qual foi o propósito? Qual o intuito dele em nos fazer passar por aquela determinada situação? E quando nós passamos a compreender, nós entendemos que aquilo que naquele momento para nós era tão confuso, na verdade faz todo o sentido. Porque agora nós passamos a enxergar com olhos maduros e não mais com olhos imaturos que nós tínhamos quando nós estávamos exatamente enfrentando aquela determinada situação. Isso porque situações que naquele momento nós consideramos desnecessárias ou difíceis demais de suportar, depois que nós conseguimos superar, nós compreendemos que a maturidade chegou. E que foi através daquela situação que naquele momento nós não compreendíamos que nós alcançamos a maturidade, que nós alcançamos o crescimento. Deus não é homem e, portanto, ele não trabalha como o homem. Deus, ele não dá ponto sem nó. E ele jamais permitiria que nós passássemos por qualquer situação que nós não pudéssemos suportar. Em tudo ele tem um propósito. Muitas vezes na nossa cabeça o propósito dele não faz sentido algum. Mas quando nós buscamos alinhar a nossa visão com a dele, nós compreendemos o que ele tinha preparado para nós logo depois daquela situação. E agora, com olhos maduros, com uma visão amadurecida, você passará a enxergar pelo ângulo dele, porque ele te permitirá enxergar. Isso porque a maturidade nos dá a capacidade de compreensão. Você já ouviu aquela frase, aceita que dói menos? Pois é, em um determinado momento da minha vida, essa frase tão clichê fez todo o sentido.
Era uma fase onde muitas angústias me assolavam, era uma fase onde o medo me assolava, né? Os ICs, eu estava ali na reta final da minha gestação, no 3º trimestre, e nós mamães sabemos o quanto esse trimestre é difícil, a ansiedade bate a porta, né? Não só a ansiedade de ver o bebê, de ver que ele tá bem, de ver ele aqui fora e ver que tá tudo certo, mas muitas mães são assoladas pela ansiedade do momento do nascimento. Então, naquele momento eu havia feito alguns planos, né? Foi durante a pandemia, então eu já estava trancada em casa já há meses. Como se já não bastasse a ansiedade da gravidez, aquele momento de pandemia, juntar essas duas coisas foi bem desafiador. E de repente eu me vi tomada por medo, muito medo de se daria tudo certo. Eu havia planejado ter um parto normal e natural, né? Então eu tinha muitos medos quanto à dor do parto, eu tinha muitos medos quanto a se eu conseguiria passar por um parto normal, eu tinha muitos medos quanto a se eu passaria pela dor de um parto normal e teria que findar em uma cesárea, né? Eu tinha muitos medos, mãe de primeira viagem, eu não fazia ideia de como era a dor. E eu lembro que na época eu ficava aqui no YouTube, né, pesquisando partos de mães, relatos e mais relatos e mais relatos. E eu assistia mães tendo bebês, e eu lembro que na época isso me afetou ainda mais, né, alimentou ainda mais aquela ansiedade. E eu lembro que na época o meu esposo até me chamou a atenção, né, por conta disso, porque ele viu que realmente eu estava ficando ainda mais ansiosa. Então foi naquele momento de muita ansiedade, de muitos ICs, né? Medo de tantas coisas, medo de ter, se por acaso viesse a passar por uma violência obstétrica, né? Eu tinha muito medo, já tinha visto muitos relatos de mães que tinham passado por isso, e era algo que seria muito difícil para mim ter que passar, porque eu queria lembrar daquele momento como um momento especial e o mais perfeito possível, um momento em que eu não tivesse trauma algum. Eu queria viver aquele momento plenamente. Então foi naquele momento em que eu parei para pensar nessa frase e entender o quanto essa frase faz sentido. Aceita que dói menos. Quando nós aceitamos o inevitável, nós sofremos menos. Quando eu entendi que eu precisava aceitar que eu iria sentir dor, sim, que seria muita dor, sim, que poderia demorar, mas que também poderia não demorar, mas o fato é que tudo iria passar, pois seria um momento passageiro, seria um momento de dor que iria passar. Então, quando eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, a entender que eu não precisava resistir ao processo, mas eu precisava aceitar aquele processo para que ele de fato corresse da melhor forma possível. Então, quando eu comecei a aceitar e a trabalhar isso dentro de mim, tudo começou a ficar mais fácil. Eu comecei a voltar os meus olhos para o Senhor de fato e comecei a lançar sobre Ele toda aquela ansiedade e pedir que Ele cuidasse naquele momento de tudo e que tudo saísse como eu queria ou ao menos próximo disso. E a verdade é que quando eu aprendi a lançar sobre Ele a minha ansiedade, eu desfrutei ali de um restinho de reta final bem mais tranquilo. Eu comecei a descansar mais a minha mente, eu comecei a viver melhor aquele processo gestacional, aquela reta final que já não é fácil, mas que com o psicológico conturbado se torna ainda mais difícil. Então eu comecei a de fato lançar sobre ele e me permitir viver aquele processo. Me permitir sentir dor se fosse preciso sentir dor, sentir frustração se fosse preciso sentir frustração. Eu comecei a me lançar. Então, quando eu comecei a me
permitir viver aquele momento, a aceitar aquele processo que era doloroso, mas que seria ainda mais doloroso se eu resistisse a ele, então tudo começou a ficar mais fácil. Então, aceita que dói menos fez muito sentido para mim naquele momento da minha vida. E isso também se aplica à nossa vida espiritual. Quando aceitamos o nosso processo, nós passamos por ele mais rápido. Quanto mais nós resistimos ao processo, mais nós prolongamos esse processo. Quanto mais nós resistimos, mais dolorido ele se torna, mais difícil ele se torna, mais longo ele se torna. E aquilo que era para ser mais fácil se torna mais difícil. Aquele tempo que era para ser mais curto se torna mais longo. E aquilo que era para chegar mais rápido demora mais a chegar. E foi assim com o povo de Israel durante o período em que eles migraram, quando saíram do Egito, até chegar à terra de Canaã. Aquele tempo que era para ter durado apenas 40 dias, durou 40 anos. Isso porque para que eles chegassem a receber aquilo que o Senhor lhes havia prometido, era necessário que se cumprissem alguns critérios. Dentre eles, a fidelidade e a gratidão. Duas coisas que o povo não demonstrou ter. E em todo pequeno obstáculo que surgia, logo o povo murmurava, logo o povo chorava, logo o povo cogitava voltar para o Egito. E por conta disso, eles prolongaram muito o tempo que deveria ter sido curto. Então não era necessário que eles passassem todo esse tempo vagando até chegar à terra de Canaã, mas porque eles resistiram à compreensão de que essa migração era necessária, essa peregrinação era necessária. Então eles prolongaram muito mais o sofrimento deles, eles prolongaram muito mais o tempo que eles levariam para chegar até a tão sonhada terra prometida. Então, quando eu compreendi que eu precisava parar de resistir ao meu processo e começar a aceitá-lo, foi quando eu de fato comecei a crescer. Foi quando eu de fato comecei a entender qual o propósito de Deus para minha vida e conhecer a essência dele de fato. Foi quando de fato a minha intimidade com ele começou a ser cada vez mais aprofundada. Quando eu compreendi que para que eu alçasse voos maiores em Deus, eu precisava aceitar o processo de crescimento, que sim, era dolorido, sim, era difícil, sim, era desconfortável, mas era completamente necessário e inevitável. Nós temos que parar de resistir ao inevitável, nós temos que parar de lutar contra o inevitável. Não tem como evitar o que é inevitável. O quanto antes nós compreendermos isso, menos tempo nós levaremos até alcançar, de fato, o cumprimento dos propósitos de Deus para nós. Então, quando eu entendi que crescer doía mesmo e que eu tinha que aceitar esse fato, a dor parece que ela perdeu o sentido, parece que a dor perdeu o peso. Parece que a dor perdeu a sua força, porque agora eu estava nele. E quando nós estamos nele, a dor do crescimento, ela vem, mas nós não atravessamos por ela sozinhos. Nós vamos ter nele tudo aquilo que a gente precisa para enfrentar a dor do crescimento. Porque não tem como crescer sem sentir dor. Não tem como alcançar um novo patamar sem antes sair da zona de conforto. Porque novos níveis
requerem novas fases de crescimento. E quanto antes nós entendermos isso, mais rápido nós cresceremos e melhor nós aproveitaremos esse processo de crescimento. Então, assim como eu, pare de lutar. Pare de lutar contra os processos de Deus para a sua vida. Pare de lutar contra o seu crescimento. Pare de lutar contra aquilo que o Senhor tem operado na sua vida. Pare e você começará a crescer de fato. Você começará a aprender de fato. Você começará a evoluir e a alçar esses voos maiores que o teu coração tanto anseia, mas que muitas vezes você não sabe por onde começar, como fazer, por onde ir. Mas é exatamente esse direcionamento que o Senhor quer dar para você. Quando você entender que o processo é necessário, que o crescimento é inevitável. Deixe fluir. Não se prenda mais ao seu velho eu. Se jogue mesmo nos braços do seu Pai. Crescer dói, mas nós nunca estamos sozinhos durante esse crescimento. Se nós decidirmos nos lançarmos nos braços do nosso Pai, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos medos, todos os nossos anseios, nós nunca nos arrependemos de tomar a decisão de aceitar os propósitos dele para a nossa vida. Porque os propósitos dele para a nossa vida, ainda que muitas vezes em um determinado momento nós não compreendamos, mas que depois nós vamos entender que foi a melhor decisão. Porque a vontade dele para nós é sempre a melhor. É sempre melhor que a nossa. E renunciar sempre vale a pena. É melhor viver os propósitos dele com ele do que viver os nossos próprios sonhos sem a presença dele. Eu não sei se você já sentiu essa dor, mas não existe uma dor maior do que a dor da ausência do Espírito de Deus. Não existe dor maior do que o vazio do Espírito, da presença de Deus. Não há uma dor maior do que a solidão, do que olhar e dizer, nossa, o Espírito não está aqui. É melhor renunciar e ter a certeza dos propósitos, do cumprimento das promessas dele para a nossa vida, do que não renunciar, do que se agarrar àquilo que o nosso próprio coração planejou e provar da ausência, do vazio, da ausência de Deus. Renunciar sempre vale a pena. Se lançar sempre vale a pena. Confiar sempre vale a pena. Crescer dói. Mas quando nós entendemos que esse crescimento, que essa dor é necessária, nós alçamos voos muito maiores do que nós podemos imaginar. Lance sobre ele e passe a viver. É melhor o desconforto do crescimento com ele do que o conforto sem ele. Crescer dói, mas te leva a um outro patamar. Crescer dói. Senhor, nós entendemos que o crescimento, ele é necessário. Nós entendemos que crescer vai doer. Nós entendemos que o processo de amadurecimento, ele é difícil, doloroso, muitas vezes solitário. Mas nós entendemos a importância desse processo,
e o quanto nós precisamos nos submeter a Ele para que nós alcemos voos mais altos, para que nós mergulhemos ainda mais profundo naquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nesse momento nós queremos dizer que nós aceitamos o crescimento. Nós queremos dizer que não estamos mais dispostos a resistir aos processos do Senhor para nós. Mas nós queremos aceitar para que assim nós possamos bem mais brevemente desfrutar daquilo que o Senhor prometeu para nós. Nós queremos crescer em Ti, nós queremos amadurecer em Ti. Nós queremos confiar em Ti, nós queremos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Nós entendemos que crescer dói, mas que passar por esse processo contigo é completamente possível. E aquilo que era para ser muito difícil passa a ser confortante, porque a Tua presença ela nos conforta. A Tua palavra nos confronta. E isso é o que promove em nós a transformação, e nós queremos essa transformação que nos faz crescer, que nos faz mudar, que nos faz querer ser diferentes, que nos faz querer ser parecidos contigo. Nós não queremos, Senhor, ser apenas mais um no meio da multidão. Nós queremos levar o Teu bom cheiro, o Teu cheiro suave, a Tua presença que é doce. E sem crescimento, Pai, sem aceitar o Teu processo, o Teu propósito para nós, isso é completamente impossível. Nós nos submetemos hoje, Senhor, à Tua vontade, para que nós venhamos mais e mais conhecer a Tua essência, quem de fato o Senhor é. Cumpre, Senhor, a Tua vontade na nossa vida. Faz em nós o Teu querer. Gera o Teu caráter em nós. Nós aceitamos a dor do crescimento para que nós venhamos desfrutar de um novo patamar em Ti. E nós somos gratos pela Tua doce presença em todos os momentos desse processo, em todos os momentos dessa caminhada conosco. Obrigada por não nos desamparar, Pai. Obrigada por não nos deixar sós. Obrigada por estar conosco. Nós Te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Aceite o processo. Aceite a dor do crescimento. E alcance um novo patamar em Deus.